Olá, meu amigo, pastor Olavo, muito bom dia, que a paz e a graça da parte de Deus seja com você, com a sua família, com o seu ministério. Pastor Olavo, eu sei muito que o irmão ama pregar sobre a volta de Jesus e essa é a nossa bendita esperança. Eu compactuo também, eu comungo dessa alegria, da esperança do breve retorno de Jesus a essa terra para nos levar para casa. Essa é a bendita esperança do cristão. Parabéns pela dedicação com que o pastor prega sobre a volta de Jesus. Eu também creio muito e espero, também prego sobre a volta de Jesus. E dentro dessa crença que nós temos em comum de que Jesus vai voltar, ela se diverge em algum ponto, pastor. Qual que é? O pastor Olavo crê que a volta de Jesus será iminente, ou seja, pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 30 minutos, daqui a um dia, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Né? Pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, não importa. Ou seja, a volta de Jesus, o irmão acredita que é iminente, pode acontecer em qualquer momento. Eu creio, pastor, que a volta de Jesus ela não será iminente. De que forma? Eu creio que para que Jesus voltar, tenha que acontecer alguns eventos. E a pergunta que eu faço aqui é a seguinte, pastor Olavo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o versículo 1 e o versículo de número 3. Eu estarei lendo esses dois versículos para contextualizar aqui a minha pergunta, tá bom? O versículo de número 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aí o versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esses textos falam sobre a volta de Jesus e o versículo de número 3, pastor Olavo, afirma categoricamente que antes que Jesus volte, o anticristo tem que se manifestar. Primeiro, o anticristo se manifesta e depois Jesus volta. A manifestação do anticristo causará tribulação. Bom, a questão aqui, pastor Olavo, é o seguinte: como o pastor explica, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3, que afirma que o anticristo vai se manifestar primeiro e só depois Jesus volta. Dentro deste texto, pastor Olavo, como o irmão explicaria o texto que diz que primeiro o anticristo tem que se manifestar e só depois Jesus volta, e não antes? Ou seja, Jesus não volta antes e depois o anticristo se manifesta. Não, aqui o anticristo se manifesta e depois Jesus volta, porque o texto é claro, né? E aí, pastor Olavo, qual que é a sua visão a respeito deste texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 3? Eu estarei enviando os textos aqui, pastor Olavo, só para contextualizar. E você me explica esses textos aqui que afirmam que primeiro o anticristo se manifesta e só depois Jesus ele volta. Se primeiro o anticristo tem que se manifestar, e haverá sucessões de eventos ali para a preparação do anticristo, então a volta de Jesus não será iminente. Jesus não pode voltar hoje e nem pode voltar amanhã, levando em conta que eventos deverão se suceder na preparação do governo do anticristo para que Jesus volte. E aí, pastor Olavo? Ótimo dia, que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde, irmão Petra Oliveira. Irmão Petra Oliveira, referente a essa pergunta que você fez a mim, perguntando se a volta de Jesus, se a vinda de Jesus vai acontecer antes que o filho da perdição, antes que o iníquo, antes que o homem do pecado, antes que o anticristo seja revelado, seja manifestado, ou se o arrebatamento da igreja
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vinda de Jesus para o arrebatamento vai acontecer depois que ele tiver manifestado, depois que ele tiver revelado. E a minha resposta para você é que Jesus ele vai voltar para o arrebatamento da igreja. Jesus vai vir buscar a sua noiva. É antes que o anticristo se manifeste. É antes da manifestação do anticristo. Embora você tenha lido para mim esses versículos do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. Mas eu vou explicar para você detalhadamente a que se refere esses versículos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que esses versículos se referem não à vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, mas sim à vinda de Jesus para juízo divino, que acontecerá na terceira vinda de Jesus. Quando Jesus vem para juízo divino de todas as nações, na terceira vinda. Mas também, na terceira vinda, Jesus vem para o povo judeu, para a salvação do remanescente da casa de Israel. Se nós lermos esses versículos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, Jesus está falando aí da sua terceira vinda. Nos versículos de número 5, nós vamos encontrar escrito que Jesus ele disse: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? No versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, o Senhor Jesus, ele disse que o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, o homem do pecado, ele só iria se manifestar quando não houvesse nada que o detivesse. Enquanto haver algo que o detém, ele não se manifestará. O anticristo, ele não vai aparecer. E quem é que detém a manifestação deste anticristo? Quem detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui na terra, o espírito do anticristo, ele não vai se manifestar. O anticristo não se manifestará. Ele não vai aparecer. Ninguém ficará sabendo quem é o anticristo. Ele não se manifestará porque alguém o detém. E este alguém é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui na terra, a operação do anticristo não se realizará, não se concretizará. Quando é que o Espírito Santo não vai estar aqui na terra? É quando Jesus vier e arrebatar a igreja. No dia do arrebatamento da igreja, Jesus levará embora a morte, Jesus levará embora a igreja e Jesus levará embora aquele que detém a manifestação do anticristo, que é o Espírito Santo. Então vai embora no dia do arrebatamento da igreja o Espírito Santo e a morte. Aí sim o anticristo vai se manifestar. Jesus, quando ele disse que ele não viria até que o iníquo, o filho da perdição, o anticristo se manifestasse, Jesus estava se referindo à vinda dele para os judeus, que acontecerá na terceira vinda. Na segunda vinda, Jesus vem nas nuvens, tocando trombeta. Ele não desce na terra. Mas quanto à terceira vinda, que acontecerá 7 anos e 45 dias depois do arrebatamento, quanto à terceira vinda,
Jesus desce montado num cavalo branco e ele traz um exército de anjos com ele. E ele desce em cima dos montes das oliveiras. Os montes das oliveiras se fendem ao meio. Jesus desce no vale do Megido, no vale de Josafá. É essa vinda aí que é a terceira vinda, e ele vem para os judeus dentro de Israel. É essa vinda que não acontecerá enquanto o anticristo não se manifestar, enquanto o anticristo não aparecer, enquanto o anticristo não exercer o seu ministério de 3 anos e meio. E depois do anticristo, a besta ainda reinará 3 anos e meio, para só assim Jesus vir a sua terceira vinda e vir para salvar o remanescente da casa de Israel, onde ele salva 144 mil judeus.